Sabe quando alguém tem algo tão importante para dizer que muda de assunto no meio do caminho? É exatamente isso que acontece na Epístola de Judas. É um dos livros mais curtos da Bíblia, um capítulo só, mas a intensidade é altíssima. É um alarme, um alerta para defender a fé que ecoa até hoje. E é isso que a gente vai desvendar agora. Olha só, o autor, Judas, estava planejando escrever uma carta bem mais tranquila, sabe? Sobre a nossa comum salvação. Mas, de repente, algo muito sério acontece. Ele sente que precisa mudar de rota e rápido. E aí ele manda a real. A conversa agora é outra. É sobre lutar, batalhar pela fé que foi entregue a nós. Mas por que essa urgência toda? Bom, porque a ameaça não era um inimigo lá fora, batendo na porta. O perigo já estava dentro de casa. Pessoas que se infiltraram de fininho na comunidade. E elas não chegaram gritando que tinha uma nova religião, não. O veneno era sutil. Elas estavam distorcendo a mensagem por dentro, pegando a graça de Deus e transformando numa desculpa para fazer o que bem entendessem. Para a gente conseguir desembrulhar essa mensagem tão forte, vamos seguir os passos do próprio Judas. Primeiro, vamos sentir a urgência dessa carta. Depois, vamos ver os exemplos bem duros da história que ele usa para alertar. Na sequência, a gente vai traçar um perfil desses falsos mestres para então ouvir o chamado à ação. E por fim, encontrar uma promessa de esperança que é, olha, surpreendente. A situação era imediata, então a resposta tinha que ser também. Judas não enxergava esses infiltrados como gente que só pensava diferente. Ele os chama de ímpios, pessoas que, segundo ele, já tinham um destino de julgamento traçado. Isso aqui não era um debate teológico de fim de tarde, era uma crise espiritual seríssima. Tá, mas qual era o problema exatamente? Pensa assim, eles pegaram a ideia mais libertadora do cristianismo, a graça, o perdão de Deus, e torceram essa ideia até ela virar uma desculpa para a imoralidade, uma licença para viver de qualquer jeito. E de quebra ainda negavam a autoridade de Cristo. Era uma corrupção sutil, mas, no fundo, mortal para a fé da comunidade. Para provar o que ele está falando, Judas não fica na teoria, não. Ele vai direto na história. Ele traz 3 exemplos bem pesados de julgamento divino, como quem diz: vocês acham que isso é novidade? Deixa eu refrescar a memória de vocês. Vamos ver esses 3 alertas. Primeiro, o povo de Israel foram salvos da escravidão no Egito, mas acabaram destruídos no deserto pela própria falta de fé. Segundo, anjos que abandonaram o lugar de honra que tinham e hoje, segundo a carta, estão presos em trevas, só esperando o juízo. E terceiro, o exemplo clássico e devastador de Sodoma e Gomorra. A mensagem é reta e direta. A salvação de ontem não serve de escudo para a rebelião de hoje. Ok, depois desses exemplos históricos, Judas agora foca nos próprios infiltrados. E ele não economiza nas palavras, viu? Ele usa uma série de metáforas muito fortes para descrever quem eram e o que faziam essas pessoas. Para começar, Judas usa 3 vilões famosos do Antigo Testamento, como se fosse um raio-x da alma desses caras. Eles seguiram o caminho de Caim, ou seja, agiram por inveja e violência. Se venderam pelo erro de Balaão, movidos pelo dinheiro, pela ganância. E se destruíram na revolta de Coré, desafiando a autoridade estabelecida por Deus. Inveja, ganância e rebelião. Um resumo perfeito em 3 nomes. A primeira imagem que ele usa é nossa, é muito forte. Imagina um campo seco, desesperado por chuva, aí aparecem umas nuvens escuras no céu, trazendo aquela esperança, mas nada. O vento simplesmente as leva embora e não cai uma gota d'água. É isso que eram esses mestres, uma promessa vazia que não tinha vida nenhuma para oferecer. A imagem seguinte é a da esterilidade total. Eles são como árvores de fim de outono, já sem folhas, sem nenhum fruto e 2 vezes mortas. Quer dizer, mortas por dentro e sem a menor chance de reviver. E para piorar, desarraigadas, totalmente cortadas da fonte da vida, simplesmente inúteis e condenadas. Agora, pensa na imagem de um mar revoltado. Eles são como essas ondas furiosas, fazem um barulho enorme, agitam tudo ao redor, mas no fim do dia, o que elas deixam na praia? Só a espuma da sua turpeza, a sujeira, o lixo que a própria maré depois apaga. E a última imagem é a de estrelas errantes. Naquela época, os navegadores dependiam das estrelas fixas para se guiar. Uma estrela que se move sem rumo não era um guia, era um bilhete para o desastre. Elas brilham por um instante, enganam quem não está atento e depois mergulham para sempre na escuridão. É um destino bem sombrio. Bom, depois dessa descrição bem pesada, Judas muda o foco. Ele não abandona a comunidade no meio do desespero. Pelo contrário,
Agora ele oferece um guia bem prático, bem direto, sobre como ficar firme no meio dessa confusão toda. O primeiro passo para se defender é um lembrete. Nada disso deveria ser uma surpresa total. Os próprios apóstolos já tinham avisado que esses tempos chegariam, que apareceriam zombadores seguindo os próprios desejos. A surpresa, então, não é ter uma tempestade, mas sim ser pego despreparado por ela. Então, qual é o plano de ação? 4 verbos poderosos. Primeiro, edificai-vos, construam a vida sobre a base da fé. Segundo, orai, mantenham essa linha direta com Deus. Terceiro, conservai-vos, permaneçam firmes no amor de Deus. E quarto, exercei misericórdia, salvem aqueles que estão em dúvida, mas com cuidado, com um temor saudável, detestando até a roupa contaminada por eles. É uma ação de resgate, não um abraço cego e ingênuo. Então, quando a poeira da batalha parece baixar, a carta muda de tom de uma forma linda. As advertências duras dão lugar a uma das declarações de louvor mais bonitas da Bíblia. Depois da tempestade, vem uma explosão de esperança. Depois de tanto alertar sobre o perigo de cair, Judas termina lembrando a todos quem é que tem o poder de verdade para nos manter de pé. A proteção final e a nossa apresentação diante da glória de Deus, imaculados e cheios de alegria, isso não depende da nossa força, mas do poder daquele que nos guarda. Então, o que fica dessa carta tão pequena e tão intensa? Fica um chamado à ação para defender a fé, uma lembrança de que a história mostra que a rebelião tem consequências, um guia para a gente identificar o engano e um manual de como permanecer firme. Mas, acima de tudo, fica a certeza de que a nossa segurança final não está na nossa própria força, mas no poder de Deus que nos protege. E tudo isso nos deixa com uma pergunta que, convenhamos, é inevitável. No mundo onde a gente é bombardeado por informações, ideologias e todo tipo de verdade, como é que esse alerta tão antigo sobre ideias que se infiltram e distorcem a realidade ressoa hoje em dia? Talvez a busca por essa resposta seja mais urgente do que a gente imagina.